Muito bem, deixa eu ver se todos estão me acompanhando aqui. Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de dar meu cordial boa noite a todos os meus líderes do Ministério Pessoal, da Ação Missionária aqui do Distrito de Nova Lima. Estou fazendo aqui essa live, é a nossa escola missionária, onde nós poderemos aprender um pouco mais sobre como cumprir a missão que Deus confiou a cada um de nós. Mas eu gostaria de aproveitar e conversar com você, líder missionário, de cada uma das nossas igrejas, aqui na Igreja Central de Nova Lima, a irmã Ada, na Igreja de Raposos, a irmã Viviane, na Igreja de Rio Acima, o irmão Ronaldo, na Igreja de Retirinho, a irmã Miriam, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, o irmão Alisson, na Igreja de Água Limpa, nós temos o Lady Nelson, mas a Edileia, a irmã Eva, o irmão Rubens, todos eles trabalham juntos ali na ação missionária. Na Igreja do Jardim Canadá, nós temos a irmã Marciana, ok? Todos vocês, então, estão convidados para essa nossa live e você pode enviar, comentar para todos os nossos membros do nosso distrito, para que eles possam assistir, se inteirar da missão e queiram participar também. Vai ser uma live curta, um treinamento, e vou trazer algumas informações muito importantes. Eu gostaria muito da sua atenção, gostaria muito que você ficasse atento, e mais do que isso, se dispusesse, né, se colocasse à disposição para fazer a obra de Deus, o trabalho do Senhor, que Ele tanto almeja findar aqui nessa terra, que é de alcançar todos os povos, nações e línguas, e assim, então, retornar para buscar os seus filhos amados. Eu entendo que mais do que nós queremos encontrar com Deus, Ele quer encontrar conosco. E por isso, então, até para o nosso próprio bem, para o nosso benefício, nós somos muito, muito abençoados quando nós, então, pregamos e divulgamos a mensagem do Evangelho. Eu quero contar com você, por favor, me ajude, participe comigo, seja um mensageiro de esperança, seja um missionário de Deus. Como diz o pastor Luiz Gonçalves, né? Não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Nós temos de cumprir a missão que Deus nos confiou. E aproveitando, quero começar com uma oração, pedindo a unção do Espírito Santo para cada um de vocês. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque a Tua graça nos alcança, porque o Seu amor é insondável, é maravilhoso, porque nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor se entregou por nós, e o Senhor espera que cada um de nós tragamos uma resposta à altura do grande amor que o Senhor tem concedido a nós. Por isso, queremos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Queremos amá-lo cada vez mais e, com isso, amar o nosso próximo também, para que eles possam te conhecer, conhecer a verdade que o Senhor tem para cada um de nós. O mundo precisa saber que o Senhor está voltando, eles precisam estar preparados para receber as bênçãos da Tua presença, as bênçãos de estar ao seu lado, de te adorar, de te servir, para então viver contigo para todo sempre. Peço uma oração muito especial sobre cada líder missionário aqui do nosso distrito, esses que mencionei por nome, mas quero pedir uma bênção também sobre cada membro da igreja, até mesmo se porventura esse vídeo alcançar algum interessado. O nosso maior desejo, ó Deus, é poder vê-lo retornando nas nuvens dos céus. E a igreja ela foi fundada por Ti com esse propósito de preparar um povo para encontrar com o Senhor. Então eu peço encarecidamente, estamos numa corrente de oração, reaviva em Cristo, para que sejamos reavivados em Cristo Jesus, para que o Teu Santo Espírito seja derramado em nossas vidas, para que assim consigamos, ó Deus, sermos transformados por Tua graça e proclamar a Sua mensagem a quem precisa. Então, coloque no coração desse líder que está me ouvindo, que está orando comigo, o desejo de representá-lo diante de um amigo, de um vizinho, de um parente, apresentando a ele a Sua mensagem, a Tua graça, a Tua salvação. Dá-nos o Teu Santo Espírito para esta reunião também. Rogamos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para não ficar muito longo aqui, essa nossa aula, já vamos direto ao assunto. Mas
Antes eu gostaria de ler alguns trechos do Espírito de Profecia que fala sobre a missão. Eu já apresentei esses textos em algumas aulas anteriores, mas é importante, então, que a gente consiga refletir neles mais uma vez, para que possamos, então, entender a missão que Deus tem para cada um de nós. Muito bem. Estou apresentando para vocês aí, ó, de primeira mão, o nosso cartaz aí de divulgação. Essa é a nossa primeira escola missionária, do Alcancemos Mais, está aqui, né, esse fundo aqui virtual da nossa câmera. Então, Alcancemos Mais são várias metas que eu vou falar para cada igreja de acordo com as minhas visitas presenciais, depois com mais detalhes, mas hoje uma das metas para ajudar no alcance, na verdade, uma das ferramentas para ajudar no alcance das metas, das 5 metas do Alcancemos Mais, é a escola missionária. Então, hoje nós temos essa escola online, a próxima, se Deus quiser, será presencial. Então, a nossa próxima escola missionária vai acontecer no dia 1º de maio, às 15 horas. Nós faremos de forma presencial em uma igreja, já está definido, mas eu não vou apresentar aqui agora, preciso ainda de alguns detalhes, para eu não ter que mudar depois. Então, essa semana, no máximo, eu já vou saber qual vai ser a igreja, mas dessa igreja eu vou apresentar para os irmãos de forma presencial e nós vamos, então, transmitir a reunião ao vivo para as outras igrejas também. Ok? Então, Escola Missionária, dia 1º de maio, às 15 horas, de forma presencial em uma das nossas igrejas do nosso distrito, e vou transmitir pelo Zoom também para as outras igrejas mais distantes, ok? Conto com a sua presença. Pastor, quem vai participar dessa escola missionária? Todos os missionários da nossa igreja, ou seja, todos os membros que quiserem. Eu sei que, infelizmente, nem todos eles se agregam nessa obra missionária, mas o meu sonho, o sonho de Deus, é que todos participem. E por isso eu trago esses textos aqui, ó, do Espírito de Profecia, que fala exatamente sobre a importância da nossa missão. Como eu disse, eu já mencionei esse texto em algum outro momento, mas eu vou apresentá-lo aqui para você, mais uma vez. Está no livro, este aqui, ó, não é do Espírito de Profecia, é de um comentarista bíblico, um grande teólogo, John Stott, no seu livro A Mensagem de Atos, até os confins da terra, do livro de Atos, ele então apresenta a seguinte declaração: todo o período entre o Pentecostes, aquele que aconteceu na época dos discípulos, e a parousia, que é a aparição de Cristo, a segunda vinda, seja ele longo ou curto esse período, deve ser preenchido com a missão mundial da igreja no poder do Espírito. É por isso que Cristo, logo ao subir aos céus, ele já prometeu o Espírito Santo, porque a igreja não sobreviveria senão através do poder do Espírito. Foi assim que os apóstolos foram capacitados, foi assim que todos os outros discípulos foram capacitados na pregação do Evangelho e alcançarem o mundo conhecido da época. Foi uma atuação maravilhosa do Espírito Santo. Isso foi no Pentecostes, e agora estamos clamando a Deus para que ele seja derramado novamente, mas agora na chuva serôdia, no alto clamor, para pregar o Evangelho para todo mundo, e então temos o privilégio de vermos a Cristo retornando nas nuvens dos céus. Muito bem, então, todo esse período entre o Pentecostes e a parousia, seja ele longo ou curto, deve ser preenchido com a missão mundial da igreja. Qual que é a missão? Qual que é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Ide a todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a grande comissão de Cristo. Então, os seguidores de Jesus deviam anunciar o que ele realizou em sua primeira vinda e chamar o povo para arrepender-se e crer, preparando-se para a segunda vinda. Eles deviam ser suas testemunhas até os confins da terra e até a consumação do século. Não temos a liberdade de parar, até que ambos os fins sejam alcançados. Ou seja, enquanto Cristo não voltar,
Enquanto o evangelho não alcançar cada ser humano vivo aqui neste planeta, não podemos parar com a missão. Porque Cristo não veio dar a vida por alguns, por um grupo sectário, por um grupo específico, por todos. Todos. Jesus veio para salvar todos. E o sonho dele era que todos fossem para os céus. Mas, infelizmente, nem todos aceitam, mas é a nossa missão pregar. E eu oro para que você aceite. Eu oro para que você participe da missão. E assim você vai poder salvar muitos outros próximos de você também. Agora sim, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 822, ela diz: a comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os que creem. Isso aqui é muito importante. A missão de Cristo, a obra que ele confiou aos seus discípulos, não era e nem é apenas para os apóstolos, não é apenas para os líderes da igreja, não é apenas para os anciãos, ou seja, a missão é para todos. Todos os que creem. Todos são incluídos. De uma forma ou de outra, todos nós precisamos cumprir a missão. Abrange todos os que confiam em Cristo até o fim dos tempos. É um grave erro supor que a obra de salvar pessoas depende apenas do pastor ordenado. Todos aqueles que receberam a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para esta obra foi estabelecida a igreja, e todos os que tomam sobre si seus sagrados votos comprometem-se, assim, a ser colaboradores de Cristo. Que texto maravilhoso! E para terminar, a Igreja de Cristo na Terra foi organizada com um propósito missionário. E o Senhor deseja ver toda a Igreja planejando formas e meios pelos quais o exaltado e o humilde, o rico e o pobre, possam ouvir a mensagem da verdade. Esta é uma missão de todas. E olha o que diz ela ainda em Parábolas de Jesus, página 146. Satanás usa a sonolenta e descuidada indolência de professos cristãos para se fortificar e conquistá-los para si. Muitos que presumem que, embora não estejam trabalhando ativamente para Cristo, estão, contudo, ao seu lado, habilitam o inimigo a ocupar terreno e obter vantagens. Deixando de ser obreiros diligentes do Mestre, deixando deveres por cumprir e palavras por pronunciar, permitem que Satanás alcance domínio sobre as pessoas que podiam ser ganhas por Cristo. Que coisa! Esse texto é muito, muito forte. Muito forte. Então, quando nós não fazemos nada para Cristo, quando nós não estamos trabalhando para o Senhor, na verdade, estamos trabalhando para o inimigo de Deus. Estamos habilitando que o inimigo possa, então, agir, alcançando terreno na nossa vida e naquelas pessoas por quem deveríamos trabalhar para alcançá-las para Cristo. Então, é muito importante tomarmos cuidado com isso e sermos obreiros diligentes na obra do Mestre. A última citação, ainda do Parábolas de Jesus 146, jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Ou seja, aqueles que receberam a graça, a salvação em Cristo Jesus, não podem ficar de braços cruzados. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil. Ou seja, temos que realizar. Queridos, eu estou utilizando esse texto com muita oração, porque eu anseio que você se integre de uma forma bem completa na missão. Deus conta com você e hoje vou dar uma orientação de como você pode fazer isso. Então, vocês líderes missionários precisam me ajudar. Vocês foram escolhidos pela igreja para impulsionar a obra de Deus aí na sua igreja. Você precisa motivar os anciãos, motivar os líderes de todas as áreas para que eles possam, então,
trabalhar em prol da salvação de almas, ok? Então, vamos dar aqui algumas sugestões. Olha, nós já começamos a classe bíblica Mistério da Profecia, uma classe bíblica excepcional. Devido à pandemia, devido ao agravamento, infelizmente, as igrejas estarem fechadas, nós estamos fazendo essa primeira fase dessa classe bíblica de forma online. Então, durante 10 domingos, domingo passado já foi o primeiro, hoje já está acontecendo mais um, estou gravando esse vídeo agora no domingo, dia 11. Então, hoje vai acontecer mais um, todos vocês são convocados para convidar os seus interessados. Nós faremos uma retransmissão pelo Zoom. Como assim? Abrirei uma sala, vou até olhar o horário aqui, abrirei uma sala pelo Zoom, ali por volta das 19h15. Nesse momento eu vou estar abrindo uma sala e você vai convidar os interessados. Eu vou fazer ali os momentos prévios, conversar, interagir, e depois eu vou retransmitir a programação que acontece vinda da associação, na verdade da União. E aí, então, nós vamos retransmitir. Mas quando termina, nós vamos filtrar, através da sala do Zoom, os nossos interessados aqui no distrito de Nova Lima. Então, você convide os seus amigos, convide a todos para que nós possamos, então, ter esses interessados e depois até partir, talvez, para um estudo bíblico pessoal, alguma outra coisa, para que, então, tenhamos o privilégio de conhecê-los mais, ok? Então, essa classe bíblica vai terminar no dia 5 de junho. Então, nesse período, no mês de junho, nós teremos, então, já agendados batismos em todas as igrejas. Normalmente, nós realizamos batismos quando há candidatos. Aí, muitas vezes, esperamos alguém ficar pronto, e aí, então, nós marcamos os batismos. O que eu estou propondo? Nós, então, já planejarmos os batismos e vivermos ou trabalharmos em busca dos interessados. Então, já tem, mês de junho, é uma data predefinida para todas as igrejas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho quando que vai ser na sua igreja. Você de Raposos, você de Rio Acima, Retirinho, você de Nossa Senhora de Fátima, Água Limpa, Nova Lima Central, ou seja, Jardim Canadá, vai ter aqui uma data específica para a sua igreja. O meu itinerário já está pronto, eu vou estar lá nesse dia para fazermos, então, os batismos, e você já vai começar a orar. Senhor, não tem ninguém ainda preparado para o batismo, vamos começar a orar a partir de hoje. E as pessoas, então, irão se decidir por Cristo Jesus, porque você não é indolente, porque você não fica parado, porque você não está acomodado, mas porque você é um servo de Deus que recebeu um presente tão grande que é a salvação e quer, então, contribuir a todos, ok? Muito bem, então, classe bíblica todos os domingos até dia 5 de junho, onde nós teremos uma grande festa, batismos e muito mais. E depois eu vou começar a próxima classe bíblica de forma presencial. Vai ser híbrida, né? Presencial e online, mas a Igreja de Raposos, irmã Viviane e equipe aí, se preparem, porque assim que termina essa classe bíblica virtual, teremos os batismos, então pode haver ali um intervalo ou outro, mas na sequência já começamos com uma classe presencial na Igreja de Raposos, ok? Muito bem, vamos avançando aqui, vamos avançando para o próximo. Aqui são as datas batismais, então as datas já foram agendadas para o fim aí dessa classe bíblica, e eu coloquei aqui um alvo, uma meta para nós podermos alcançar. Pensando assim, ó, a Igreja de Nova Lima, no mês de junho, 6 pessoas. Raposos, 5. Rio Acima, 4. Jardim Canadá, 7, porque já tem algumas pessoas prontas para serem batizadas, só a gente organizar. Nossa Senhora de Fátima, 2 pessoas. Retirinho, 2 pessoas. Já tem 2 pessoas interessadas lá no Retirinho. Água Limpa, 3. Já temos ali um interessado, vamos trabalhar e procurar mais alguns outros. Então, no mês de junho, esse é o objetivo que nós temos. Você pode depois ver com calma qual é o objetivo de cada uma da sua igreja. E veja que eu coloquei as datas agendadas no mês de junho, no mês de setembro, que é o batismo da primavera, e no mês de novembro. Então, nós vamos ajustar. Pastor, nós vamos realizar batismo só nessas datas? Não, pode haver nas outras datas, no mês de maio, agora no mês de abril,
Eu até fiz batismos agora no mês de abril já, pode ter no mês de agosto, não há problema, no mês de outubro, mas assim, aqui tem uma data prevista para nós, com um espaço de mais ou menos 3 meses, que é um período que nós temos para poder preparar um candidato para o batismo, ok? Conto com vocês aí. E aqui, ó, eu vou passar rapidamente só as datas para cada igreja. Claro que eu vou mandar depois para cada igreja, para se prepararem, para se organizarem, mas já fiquem sabendo. Por exemplo, Igreja de Nova Lima, dia 12 de junho, ok? Se preparem. Igreja de Raposos, dia 19 de junho. Igreja de Rio Acima, dia 26 de junho. Igreja de Jardim Canadá, dia 5 de junho. Igreja do Retirinho, 29 de maio. Creio que vai dar um domingo. Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de junho. E Água Limpa, no dia 6 de junho. Ok? Então, essas já são as datas pré-determinadas para o batismo do mês de junho. Uma próxima reunião, mais à frente, eu vou apresentar as datas do mês de setembro e depois do mês de novembro. Ok? Muito bom. Vamos lá. Ok. Então, com as festas batismais, agora eu vou apresentar para vocês um item da nossa aula da Escola Missionária aqui deste sábado, na verdade, dessa primeira aula. Muito bom. Então, vamos lá. Uma sugestão no meio que nós estamos vivendo, que temos apresentado, e infelizmente é uma coisa que veio para ficar, é os nossos estudos bíblicos virtuais. Não vai substituir os presenciais, mas vai facilitar e impulsionar muito a nossa obra missionária. Especialmente porque, com o passar do tempo, com esse corre-corre da nossa vida cotidiana, o tempo está ficando cada vez mais escasso. As pessoas muitas vezes têm jornadas duplas e algumas até jornadas triplas, trabalham 1, 2 empregos. O ritmo de trabalhar de forma de turnos tem aumentado cada vez mais. Não é apenas enfermeiros, pessoal da saúde, da segurança que trabalham em turnos. Daqui a pouco nós teremos aí fábricas e comércio e muita coisa funcionando em vários turnos, e com isso o tempo das pessoas já está, né? E ficará ainda maior, mais escasso ainda. Por isso devemos, então, motivar as nossas igrejas para criarem uma equipe missionária virtual. É como se fosse uma dupla missionária, mas só que vai ser com mais de uma pessoa. Uma equipe missionária virtual. Vamos dar uma orientação aqui agora, depois a gente pode perguntar, pastor, eu gostei demais, eu quero fazer essa equipe, e eu quero que você, líder missionário, promova essas equipes virtuais na sua igreja, que tem aí umas 5, umas 6 equipes na sua igreja, ou até bem mais do que isso, para que eles possam, então, dar estudos bíblicos via grupo do WhatsApp, por exemplo. Pode ser feito de outra forma também, através do Zoom, através de outras plataformas de reuniões, outros aplicativos de reuniões, e você pode, então, criar a sua equipe e atender. Fique à vontade, mas crie a sua equipe missionária. Você, líder missionário, faça uma equipe, a sua equipe, para dar exemplo para as outras também. O pastor pode ajudar muito, o pastor já está tentando fazer aí a classe bíblica em cada igreja para ser um modelo, onde nós atenderemos de forma presencial e virtual, justamente para que as pessoas possam ter condições de dar estudos bíblicos virtuais. Como eu disse, não vai substituir o presencial, mas vai potencializar em muito o seu trabalho missionário. Então, vamos avançar. Muito bem. Então, primeira coisa a ser feita, primeira dica. A cultura de grupos no WhatsApp é conhecida e experimentada pelos usuários do aplicativo. Todo mundo conhece, é muito comum. E muitas vezes tem grupos para todas as coisas. Grupos do pessoal que gosta de andar de bicicleta, grupos do pessoal que gosta de saber sobre saúde, fazer caminhada, exercício. Tem até grupos, né, o pessoal que vai se divertir, vai para as baladas, que vai para não sei o quê. Então, vamos formar um grupo de estudos da Palavra de Deus. Ou seja,
Todos conhecem as regras para uma boa convivência em grupos e quais assuntos são mais debatidos ou rejeitados. É certo que cada grupo tem uma finalidade: família, amigos da escola, colegas de trabalho, futebol, dieta saudável, como eu disse, etc. E as suas próprias regras. Porém, não é diferente com um grupo focado no estudo, em estudar temas bíblicos. Ok? Então, tem que seguir as suas próprias regras. E agora a pergunta: por que montar uma equipe? Mesmo em ambiente virtual, é importante que as pessoas sintam afetividade vinda do corpo da igreja. E quando você tem mais de uma pessoa interagindo, participando, o estudo fica mais dinâmico, fica mais gostoso e as pessoas se interessam mais. Quanto mais membros envolvidos em projetos via aplicativos, melhor o relacionamento de atração evangélica para os novos discípulos. Ou seja, o pessoal já vai vir para a igreja com um grupo formado. Olha que bênção, ele não vai ficar mais isolado, apenas recebeu o estudo bíblico de um líder e depois veio para a igreja e não conheceu mais ninguém. Quando você participa de um grupo, ele já tem esse ciclo de amizade que vai ajudar bastante. A igreja sempre caminhou em comunidade, mesmo quando não pôde caminhar. Sempre vivemos em comunidade. O ser humano não é uma ilha, ele sempre precisa ficar próximo, confraternizar, aproximar de alguém. Somos seres sociais e há amigos que preferem aprender de Cristo em um contexto coletivo por terem ouvidos à disposição de suas dúvidas, ou a exposição de suas dúvidas e terem as suas respostas atendidas. E muitas vezes sentem-se envergonhados quando está sozinho, ele mesmo fazendo uma pergunta, mas quando está várias pessoas estudando, a pergunta de um ajuda o outro, anima o outro a fazer. Se ele perguntou essa pergunta, eu também posso perguntar uma minha, e assim vai. Muito bem, agora, como montar uma equipe? Preste atenção aí. Ok, vamos lá. Como montar uma equipe? Primeiro, convide 2 a 3 amigos adventistas com que você nutre um bom relacionamento cristão. Então, 3 amigos, um exemplo. Pode ser 2, mas vamos colocar 3, 2 a 3. Faça um planejamento sobre como serão os estudos, qual aplicativo vocês vão usar, qual será o horário, até quantas pessoas poderemos atender, quais dias da semana, quem será o principal moderador ou professor, como responderão as perguntas difíceis, quem fará a correção das respostas dos alunos, quem enviará vídeos de motivação espiritual, quem ligará para cada aluno a fim de orarem juntos, como e quando será o primeiro encontro presencial, visita no lar, ida ao culto da igreja, ou um encontro social, seja o que for. Então, isso é muito interessante. Então, tem essas dicas. Essa aula vai ficar gravada, depois você pode pausar e ler com calma cada um dessas orientações, esses conselhos aí. Mas, então, organize o seu grupo aí, para vocês, então, da sua casa, do seu conforto, ter condições de atender os seus interessados, ok? Vamos lá. Quinta dica, ó, tenham uma dupla de intercessores no grupo. Ou seja, eles nunca vão falar, não vão interagir, pode ser umas pessoas lá que eles não vão ficar ali respondendo, interagindo, perguntando, mas eles vão estar orando. Eles vão estar intercedendo. Vão estar sempre orando para que a palavra de Deus alcance os corações dos interessados. E após cada estudo, façam avaliações da aula. Citem os pontos positivos ou negativos, onde podemos melhorar, corrigir, agradecer pelos acertos. Unam diferentes plataformas para aumentar a pessoalidade do estudo. Exemplo, pode começar pelo WhatsApp, avançar pelo estudo do Zoom para tirar dúvidas, um aprofundamento do tema, ou seja, a pessoa ela vai responder ali, receber o tema lá sobre o sábado, todo o estudo bíblico ela vai estudar e tal, e depois faz uma reunião só para tirar dúvidas, pelo Zoom ou outra plataforma, aprofundar o tema, para orar, você entendeu esse assunto, entende que é importante a observância do sábado ainda hoje, e assim vai. E preste relatório ao diretor do Ministério Pessoal e o pastor da sua igreja. Olha, pastor, o nosso grupo está uma bênção, nós estamos alcançando 5 famílias, e está sendo assim, assado, a interação, o pessoal bem animado, isso é muito importante. Nós, então, reconhecermos o seu trabalho e aí saber o que nós estamos fazendo. Muito bem, testemunhe aos demais membros sobre como têm sido os estudos e motivos da criação de suas próprias equipes. Olha que coisa maravilhosa. A partir do momento que você é líder missionário, mas um grupo de igrejas
de pessoas mais missionárias ali da sua igreja, vocês começam a agir, começam a funcionar, outras pessoas vão querer participar também. Aquelas que têm dificuldade de horário, não conseguem fazer um estudo bíblico pessoal, e às vezes são pessoas mais idosas que fazem parte do grupo de intercessão. Olha, eu orei pelo aluno fulano de tal, e ele decidiu. Isso é muito, muito bacana, muito legal. Então, testemunhos desses membros, façam banners virtuais, divulgando o grupo de estudo de vocês, né? Inscrevam os candidatos e fazem coisa maravilhosa. Agora, ó, façam os estudos na forma de séries. Nunca faz uma coisa interminável. Como, por exemplo, a classe bíblica aos domingos que estamos fazendo. Serão 10 domingos. E pronto, já terminou aquela classe. Nós vamos começar outra. E aqueles alunos que fizeram precisam ser atendidos e eles precisam, então, saber que terminou aquela série. Porque senão fica uma coisa interminável, e aí eles nunca mais vão querer participar. Aí tem um exemplo aí, ó, pode ser uma série de 15 dias, mandando os estudos bíblicos, acima de 30 dias já fica cansativo. Muito bem, essas orientações aí. E faça a formatura dos alunos, mesmo que virtual, com certificados assinados aí pelo líder missionário, pelo pastor da igreja, isso é uma bênção. E acrescente a programação, música especial, testemunhos de conversão e reflexão bíblica, com apelo ao batismo. Isso é muito interessante mesmo. Eles já vão conhecer, se familiarizar com aquilo que nós realizamos na igreja. Vamos lá. Algumas orientações gerais, que devem ser bem importantes, que você deve tomar nota aí e registrar. Ó, os administradores ou instrutores bíblicos devem definir quem iniciará os temas geradores de diálogo e, em consenso, se cada participante terá liberdade de expor dúvidas, ideias, ou se serão apenas receptores do conteúdo compartilhado pelos administradores. Então, vocês devem se organizar e decidir como vai ser o seu grupo. O conteúdo deve ser sistemático e um espaço de tempo para que dúvidas sejam tiradas, ok? Estar preparados para conflitos de interpretações, tendo em vista que, além do conhecimento de cada pessoa, a internet está cheia de opções e explicações para cada texto bíblico estudado. Então, você precisa saber as várias respostas e por que cada uma delas. E entender, por exemplo, nós temos uma visão muito única a respeito do Apocalipse. Tudo isso tem que ver com o nosso sistema de interpretação, a nossa escola de interpretação, que é uma escola historicista. E por isso que a gente não pode simplesmente pegar uma ideia de uma escola, de outra escola, e transformar ali numa salada mista. Não vai funcionar. Você precisa seguir essas regras, e assim para cada uma da interpretação. Dirigir o grupo, mediar as conversas, assim como divulgar e relembrar as regras sempre que necessário, além de compartilhar o tema e arquivo a ser preenchido nos horários combinados. Muito bom. Ainda nas orientações gerais, lembrar que o objetivo do grupo de estudos bíblicos no WhatsApp é que os membros troquem mensagens de onde estiverem, sem necessidade do contato presencial, podendo incluir amigos, facilitar o acesso às informações bíblicas e promover uma interação espiritual a cada dia, ok? Não podemos perder o foco. O foco inicial do grupo é o foco essencial para não perder tempo com a grande quantidade de informações recebidas diariamente. Então, estabeleça um consenso de todos, se todos estudarão em um horário específico, ou se cada um preencherá os estudos no momento que quiser. De qualquer forma, o ideal é criar uma rotina em que alguns minutos sejam dedicados a responder e motivar cada aluno a concluir o estudo do dia. Então, a gente tem que manter o foco e não utilizar o grupo para começar a mandar mensagem de tudo quanto é jeito, discutir política, futebol, outra coisa. Não, o foco é aquele ali, ok? E até hoje em dia você tem condições de definir quem serão aqueles que vão mandar mensagem, só os administradores e tudo, e com isso o grupo fica bem mais dinâmico e sem aquele monte de mensagens. E promover discussões de temas relacionados aos estudos, não aceite discussões de temas seculares, principalmente futebol ou política, ok? Muito bem, terminando, usar áudios, vídeos e imagens para promover ou fortalecer o aprendizado. A TV Novo Tempo disponibiliza, por exemplo, os links de programas bíblicos que te ajudarão a dar respostas sobre temas difíceis. Bíblia Fácil, Na Mira da Verdade, aí tem o blog do Michelson Borges e tantos outros mais, que pode te dar respaldo bíblico para as suas respostas.
E cuidar com as fake news. Muitas vezes nós recebemos uma mensagem e ficamos impressionados com ela e queremos compartilhar. Muitas vezes é uma mensagem enganosa, é uma fake news. Se você não tem condições de estudar a fundo aquele tema e para ter uma resposta segura, melhor é que você então não repasse. Não repasse aquela informação. Só repasse aquilo que você tenha certeza. Ok? Portanto, o grupo não pode pactuar com mentiras, mesmo na forma de brincadeiras, porque esse é um grupo sério para a pregação do Evangelho. Ok? Essas foram as dicas e as orientações para a nossa aula, nossa primeira aula, nossa aula inaugural da Escola Missionária. É uma continuidade, uma adaptação aí do nosso encontro, né, de líderes, das nossas reuniões e capacitação de líderes que nós fazemos aqui no Distrito de Nova Lima. Estou gravando esse vídeo, você então mande sua resposta, se você gostou. Lembrando que eu vou divulgar ele lá no nosso canal, no canal do Distrito de Nova Lima. Se você não é inscrito, se inscreva lá no canal, marque lá o sininho, porque sempre que eu postar uma aula nova, uma orientação nova, você vai poder ter acesso. Vou estar colocando lá, porque fica um vídeo grande, aí no YouTube lá, eles têm como comprimir lá e ficar em condições para que você possa assistir. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe você, que você seja um grande missionário para o reino de Deus, ok? Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado por essas orientações. Nós estamos animados com os grandes resultados que o Senhor tem trazido a nós através da pregação online, como aconteceu na Semana Santa, milhares de decisões. Mas queremos que essas decisões aconteçam também no território do Distrito de Nova Lima. E por isso nós estamos nos capacitando, nos organizando, nos preparando, realizando atividades das mais diversas para alcançar o maior número de pessoas. Nós queremos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Então nos capacite, conceda-nos uma porção dobrada do Teu Espírito para fazermos a Tua vontade. Queremos que o Senhor volte logo. E por isso estaremos dispostos a fazer a nossa parte. Abençoe mais uma vez cada líder missionário da igreja, bem como cada membro do distrito aqui de Nova Lima, que em breve nós possamos multiplicar-nos por 2, 3, 4, aos milhares, para então vermos o milagre da tua vida. Obrigado por tudo, pedimos uma bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você. E até a nossa próxima aula.